Olá, tudo bom? Então, vamos fazer um jogo também para o momento, uma mensagem do momento também atemporal, tá certo? Então, não vou fechar na possibilidade de leitura para o mês, para a semana. Eu venho sentindo de fazer algo mais voltado para uma mensagem atemporal que as pessoas possam acessar no momento que o universo me colocar, né? Nesse momento de escutar algo, alguma mensagem, alguma orientação. E aí você recebe agora ou não, dependendo do que o seu coração disser também, quando eu falar sobre cada uma das egrégoras, que eu abro o jogo de cada uma das opções com a egrégora e você identifica se isso diz respeito a você, se fala sobre você ou não, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a opção número um, a opção número 2 e a opção número 3. Você fecha os olhos, respira, pede uma orientação do universo, pede a indicação de uma das possibilidades. Se você sentir que quer ouvir as três, escuta, porque muitas vezes eu venho percebendo que uma mensagem ela vai se conectando à outra, às vezes as três se conectam, às vezes duas particularmente se conectam. Então, você escolhe uma. Mas se você sentir no coração que tem que escutar duas ou mesmo as três, escuta, tá bom? E claro, peneira aí, né? Recebe o que é teu e faz a interpretação conforme o que você esteja vivendo. É isso. Então, aqui a gente tem a opção número um, a opção número 2, a opção número 3. A minutagem está na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, vamos lá para quem escolheu a opção número 1. Em primeiro lugar, eu gosto de fazer a pergunta, né, ao universo de qual é essa egrégora que chega aqui nesse momento, escolhendo a opção número 1. Que energia é desse grupo? Número 1. Qual é a energia das pessoas que chegam aqui através desta opção? Universo, dá-me a egrégora desse grupo número 1 que chega nesta opção está em que energia? A energia do 10 de espadas. Então, o 10 de espadas, ele é uma carta que ele fala sobre um desfecho, assim, depois de um período difícil, né? É quando finalmente pode-se entender que aquele período de provação, de sentimentos controversos, de preocupação excessiva, de falta de escassez, de conflito, por exemplo, conflito num relacionamento, conflito no trabalho. É um período que traz toda uma dimensão complexa de dificuldades mentais, de dificuldades emocionais, de dificuldades no sentido assim, das necessidades e tomadas de decisões que esse período lhe colocou e lhe desafiou. E o 10 é quando se chega ao momento final disso, que é, olha, tudo que tinha que para acontecer sobre isso já aconteceu, então esse ciclo está se fechando. Um ciclo doloroso está se fechando. O que tinha que acontecer, as dificuldades que tinham que acontecer, está no seu término, né? Agora, é assim, o que é interessante que me veio aqui dizer é, todo o ciclo ele se fecha, certo? Então, se você está nessa egrégora porque você passou por um ciclo doloroso, um ciclo com conflitos excessivos internos ou externos, seja com outras pessoas, ou seja, você consigo mesma ou mesmo, entenda que os ciclos se fecham, mas que a gente precisa se ajudar nisso. Muitas vezes o ciclo se fecha, está ali o ciclo fechado, mas a gente
por apego ou por ainda dificuldade de aceitar o fim, a gente pula de novo na roda viva e continua dando voltas em torno de nós mesmos, né? Então, um ciclo se fechar não significa que você vai sair dele, porque se você não se ajuda, se você realmente não aceita que o ciclo acabou e pula para outra etapa, você está sujeito a ficar dando voltas em você mesmo, né? Então, é essa a carta e a egrégora do grupo 1. Gente, me dá licença, eu vou interromper o vídeo um pouco para desligar as notificações. Pronto, desculpem que eu esqueci de desligar. Então, é essa egrégora, tá? Essa egrégora do primeiro grupo. E agora a gente vai ver qual é a mensagem. Se você se identificou, fica aqui. Se não é o seu caso, vai para outra que você tenha escolhido. Examina aí. Também pode ser mensagem para alguma pessoa com quem você tem ligação, tá? Então, se você, por exemplo, está tirando a carta por conta da sua ligação com alguém, essa carta pode dizer sobre esse alguém. Vamos lá. Qual a mensagem, então, universo, para as pessoas que se conectaram a essa egrégora do 10 de espadas? Qual é a mensagem para as pessoas que se conectam a essa egrégora, que estão nessa egrégora, que se conectaram a essa opção? Que essas pessoas precisam saber. Gente, eu vou começar a pedir. Eu não gosto muito de pedir, não, mas eu vou começar a pedir, porque é uma forma de eu saber que tá sendo bom para vocês e de também disponibilizar esse vídeo para outras pessoas, né? De você se inscrever, caso você esteja chegando agora, de você curtir, comentar, caso você já me acompanhe, assim, quando vocês curtem e comentam, é bom, porque eu vejo se está sendo legal, né? Então, é uma forma da gente se comunicar e trocar energia, tá bom? Então, vamos lá. Cavaleiro de espadas, 5 de paus, 5 de pentáculos e as de copas. Realmente mostra aqui a necessidade de você se firmar nesse novo começo. Veja, a egrégora mostra que há uma determinada situação da sua vida, ou mesmo a sua vida, um ciclo que você tenha vivido, ele se fechou. Mas você ainda está lidando com muitas ausências dentro de você mesma. Muitas ausências na sua vida. E aí você pode pensar assim, que pode ser uma ausência material. Então, por exemplo, você esteja passando por dificuldades financeiras, falta de dinheiro, falta de trabalho, falta de um planejamento na vida, ou você esteja num trabalho ou numa situação material que não lhe dá perspectiva, que lhe faz se sentir num estado de carência, de escassez, certo? Então, o que que acontece? Essa situação de carência, escassez, rejeição, seja o que for, que lhe traz uma sensação de falta, de ausência, é algo que diz respeito a exatamente esse período, esse ciclo que se fecha. Então, é como se dissesse assim, olha, essa escassez é porque talvez você insista numa situação, num ambiente ou num relacionamento que já deu o que tinha que dar, que já fez você sofrer o que tinha que sofrer, né? E que agora é hora de você ir para outra, saltar o plano, saltar para um novo ciclo, certo? E para você fazer isso, você precisa tomar essa decisão. Então, quando chega o Cavaleiro de Espadas, mostra assim, esse momento agora é um momento que está lhe requerendo
essa conduta do cavaleiro, essa conduta ativa de dar um passo, tomar a frente. Então, percebam aqui, né? O cavalo, ele está em atividade. O cavalo ele se levanta, faz aquele movimento, né, de quem está agitado, e ele está com a espada assim, né, não está embainhada, está desembainhada essa espada, pronta para uma luta. Então, esse é o momento da sua vida. A situação de problema, de conflito, de falta de escassez, ela já se fechou, já terminou. Então, para você poder dar o salto, para você atuar num novo caminho, você precisa tomar essa conduta, né? Essa energia do cavaleiro, energia yang, energia de, sabe? Vou colocar meu cavalo para correr agora, porque agora a gente vai assumir um novo momento na nossa vida. E isso se confirma com o 5 de paus. O 5 de paus, ele é o incômodo necessário. É quando a gente sai do estado de algo que estava muito consolidado ou que tenha representado um período de um período de uma estabilidade que causou uma certa paralisação também, talvez, assim, como se algo já realmente não tivesse movimento. Acho que a expressão é essa. Algo que não tinha mais movimento, algo que deu o que tinha que dar, e que agora você precisa tomar essa atitude que quebre esse estado de paralisação, esse estado de quietude, né? É algo que tenha que se mobilizar. Essa quietude, diga-se de passagem, uma quietude talvez de uma paralisação imposta por uma situação de conflito. O que eu quero dizer é quando, por exemplo, vou pegar o exemplo de um relacionamento. Quando a gente passa um período com um relacionamento emocionalmente tumultuado, mas as nossas ações elas não são de reação, não são de mudança, não são de transformação. É como se a gente se sentisse assim, não tem o que fazer naquilo que está estabelecido. Sabe algo que está estabelecido? E porque está estabelecido, a gente acha que não tem que fazer mais, que não tem que mexer naquilo. O 5 de paus é quando diz, é claro que tem o que mexer, é claro que tem o que fazer. Não é porque você é casado 30 anos, que você tem que aceitar uma situação que não está boa para você. Né? O 5 de paus é esse incômodo necessário de sair desse lugar do estabelecido, né? Eu estava tentando achar essa palavra e achei, é isso, o estabelecido, é sair desse lugar de algo que está ali parado no estabelecido. Muitas vezes a gente, quando entra na energia do estabelecido, a energia é bacana, massa, então vamos continuar, mas continuar na energia do estabelecido sem negar a necessidade do movimento, inclusive do que já está estabelecido. Então, por exemplo, um casamento estabelecido, se ele perde o movimento, perde a ação, ele perde também o sentido de ser. Ele perde o sentido de ser, porque um casamento precisa ser de movimento. Eu falo casamento com outra pessoa, pode ser um casamento com um trabalho, com um projeto, com um plano de vida. Então, faça, interprete conforme a sua necessidade. E para isso, então, você tem que quebrar esse estabelecido, inclusive, isso que estava já, talvez, coisas já afirmadas, mas que na finalização desse ciclo, elas perdem o sentido para você. E agora você precisa assumir esse novo caminho, essas novas condutas. Talvez não seja nenhuma questão de caminho, talvez seja tudo uma questão de conduta. E aí, quando o Ás de Copas ele surge como conselho, falando de uma busca muito preciosa, porque o Ás de Copas, ele geralmente eu olho para ele e vejo o Graal, o Santo Graal. E o Graal é sobre uma busca, né?
Reflete sobre isso, não vou me estender sobre o grau, não, mas fica a dica de você pensar e examinar sobre o significado espiritual do Santo Graal. E aqui eu posso dizer para você somente é que diz respeito a uma busca profunda sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, olhar para esse cálice é olhar para o que tem de sagrado que está contido dentro dele, que é o sentido de tudo, dessa experiência que a gente tem nessa vida, nessa encarnação, nessa terra. E aí, quando a gente olha o sentido real das coisas, a gente deixa de lutar pelas coisas erradas, deixa de gastar energia pelas coisas que não tem necessidade. Então, por exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui para você. Você está sofrendo com um relacionamento, por exemplo, há um tempo, uma dificuldade de diálogo, ou um sofrimento mental, um sofrimento emocional em relação a esse relacionamento. Olha para esse cálice, para esse santo grau, e vê se isso é o essencial da tua vida. Entende? É o essencial da tua vida estar ali. E será que você não acaba ficando nesse círculo vicioso, a situação se acabou, se fechou no 10 de espadas, mas você quer se manter, não dá o salto quântico, não dá o salto quântico para seguir em espiral, você perpetua um círculo vicioso e fica ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Dá o salto disso, olha para o teu santo graal e vê se essa relação, eu estou no exemplo do relacionamento amoroso, ela é essencial na tua vida, realmente. Vamos transferir isso para o trabalho. O trabalho tem te dado dor de cabeça, o trabalho tem te tirado o gosto da vida. Olha para o teu santo graal e vê, esse trabalho ele é o essencial na tua existência, né? Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro, então começa a se movimentar aqui, a agir, a sair do estabelecido para ir de encontro a isso que faz você ficar no estado de insatisfação, de falta de sofrimento mental. E busca o que está contido no teu santo grau, que é essa tua essência. Então, interprete isso para todas as áreas da tua vida, tá? Essa é a mensagem para você. Um abraço e até a próxima. Agora vamos lá para a opção número 2. A primeira opção a gente utilizou, nem falei, a primeira opção a gente utilizou o tarô de Marcélia, aqui a gente vai utilizar o tarô de Crowley e Frida Harris. Então vamos lá primeiro saber, universo, qual é a egrégora das pessoas que escolheram a opção número 2. Aproveitando e pedindo para vocês que é muito importante, assim, uma participação de vocês, eu entender que eu estou formando com vocês uma comunidade. Então, quem está chegando agora, se inscrever, é legal, ajuda, né? Ajuda ao canal crescer e possibilitar o acesso de outras pessoas. Curtir é muito importante, comentar também é igualmente importante, porque aí a gente também forma uma relação, né? Uma relação entre nós é importante porque quando eu vou jogar, vocês fazem parte, né? Estreitam essa relação com o jogo e, inclusive, pode aproximar mais de vocês, da egrégora de vocês que estejam fazendo parte. Então, vamos lá. Universo, por favor, me diz qual é a energia desse grupo 2, qual é a egrégora do grupo 2, quem chega até aqui. E quem chega até aqui, qual é a egrégora, por favor? As pessoas que se conectaram ao grupo 2.
o sacerdote ou o hierofante. A carta do hierofante é uma carta assim sagrada, ela traz muitas comunicações. E aqui, o que eu sinto? Eu sinto de pessoas que estão buscando crescer, pessoas que estão buscando se elevar. E aí, essa elevação, ela pode ser uma elevação moral, de uma pessoa que está procurando se tornar uma pessoa melhor, pode ser uma elevação espiritual, que tem ligação com a moral, né? Mas a espiritual, ela já vai assim, na busca da compreensão do propósito encarnatório, de saber quem é, de onde veio, para onde vai, né? Então tem uma elevação nesse sentido. E também uma elevação de conhecimento. Então, pessoas que querem aprender, conhecer mais, e esse aprender e conhecer mais abre, inclusive, a possibilidade de uma busca por algo diferente, algo que talvez a pessoa até então não tenha sentido segurança em seguir, mas que agora vem buscando dialogar consigo mesmo, com seus guias espirituais e pedindo essa orientação para seguir nesse caminho, nessa busca, nessa elevação, né? Nessa iluminação, nessa elevação e também nessa busca de algo que está se querendo alcançar, né? Está se querendo alcançar. E aí você examina, isso pode ter relação em várias partes da vida. Por exemplo, você está querendo casar, é uma forma de elevação, porque você vai chegar a um outro momento na sua vida. Você está pensando em mudar de estado, né? Eu quero ir para um outro estado, será que eu devo ir? Será que esse é o meu caminho? Mas você quer, e aí você está precisando dessa confirmação por parte de sua guiança espiritual, ou você está querendo conhecer mais, né, a si mesmo, está nesse mergulho de conhecer e aprender. Ou seja, de qualquer forma, é um lugar e um momento de elevação que você está passando na sua vida, tá certo? Então, essa é a egrégora. Vamos ver qual é a mensagem para vocês que se identificaram. Para vocês que se identificaram com a egrégora número 2, tarô Harris Crowley, ou Thor Tarô. Qual a mensagem, universo, para as pessoas dessa egrégora do Hierofante? Qual a mensagem, universo? Tem uma atividade espiritual bem intensa aqui, nesse seu momento de vida, viu? Estou sentindo. Então, é muito importante você, nesse período, escutar sua guiança espiritual. Caminho que você seguir. Qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja sua fé. Se você está aqui vendo cartas, é uma pessoa que tem fé em alguma coisa, né? Agnósticos, eu acho difícil estarem aqui. Então, vamos lá. 8 de copas. 5 de pentáculos. Os amantes. Não, desculpa. É porque eu pensei nos amantes quando eu vi esse 5 de pentáculos, mas depois eu explico porque o 8 de copas e o 5 de pentáculos eu pensei nos amantes. A torre e 5 de paus. 5 de paus e 5 de pentáculos. 8 de copas e a torre, minha gente.
olha, aqui tem uma energia de, de perda e de abandono, tá? Bem forte. Mas é uma perda e abandono dentro do teu caminho mesmo, dessa necessidade de elevação, de realmente você receber uma iluminação. Iluminação, quando eu digo aqui, não necessariamente uma iluminação espiritual, mas uma compreensão sobre os seus processos de vida, sobre o que você é, quem você quer ser, para onde você está indo. E todo o jogo aqui é impressionante como ele fala desse estado do deixar uma situação ir ou de você sair de uma determinada situação. Então, você sair de casa, você sair de um trabalho, você sair da sua cidade, você sair de um sonho, você sair de uma esperança, mas é algo que você vai ter que se levantar e sair, né? Ou você vai ter, não, acho que você já está fazendo, né? Porque aqui existe um reconhecimento de algo que já não lhe basta, o reconhecimento de algo que já não lhe representa, algo que lhe limita ou lhe limitou, né? E que esse limite ele não é mais cabível na sua vida. Então, o que quer que esteja saindo da sua vida, ou de onde quer que você esteja saindo na sua vida, é porque esse lugar que fica para trás era um lugar que te limitava. Se você ainda não está saindo, você está na energia de sair, né? E está na energia de sair porque você. E aí vem. Porque eu vi aqui os amantes? Porque o lugar dos amantes é o lugar da encruzilhada. É quando a gente volta a estaca zero. Naquele momento da nossa vida que a gente, o lugar da encruzilhada é a estaca zero, onde a gente olha para as possibilidades que a gente tem à frente. Então, esse lugar da estaca zero, ele é muito importante, que é o lugar de, olha, eu estou aqui agora, e o que vai ser de mim daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai depender da minha decisão de agora. E a sua decisão de agora está aqui falando que é sair desse lugar que te limita. Esse lugar que te limita pode ser um lugar físico, pode ser um lugar real, tipo uma casa, um trabalho, né? Pode ser um relacionamento e pode ser também a forma com que você se vê na sua vida. Lembre-se que você está na egrégora do Hierofante, que é da elevação, da iluminação. Quando você pode estar conseguindo chegar num grau de uma melhor compreensão de si mesma ou de si mesmo. E aí você vê e entende, poxa, na verdade, eu tenho muito mais a dar para mim mesma e para a minha própria vida do que eu venho dando. Então você sai, quando você tem essa compreensão, você tem uma elevação e você sai daquele lugar de fazer pouco por você mesma e chega num outro lugar que você sabe que você pode fazer mais por você mesma. Então entenda que quando eu digo isso de sair de um lugar, ela pode ser literal. Então, sair de uma relação, sair de um trabalho pode ser simbólica, né? Sair de um lugar de vítima, um lugar de, de uma pessoa que é rejeitada, lugar de uma pessoa que é empobrecida, lugar de uma pessoa que não tem sorte. Sair desse lugar que lhe limita, que não é quem você é. Não é quem nós somos. O lugar da limitação, o lugar da escassez, ele é um lugar criado. E aí eu não vou dizer que seja um processo individual, não. Ah, é só você ampliar a mente que você vai enricar. Não é isso. Não é isso. Existem condições sociais e históricas que também nos colocam nesse lugar, certo? Mas também as condições sociais e históricas, elas atuam a partir das nossas ações, elas se mobilizam a partir das nossas escolhas, certo? As nossas escolhas, que são também individuais e que diz respeito ao que
até mesmo até que coletivo a gente se conecta para sair junto disso. Então, o que eu quero dizer é, não é trazendo a história de, você querendo, você consegue, porque isso passa por cima da realidade histórico-social dos grupos humanos, mas é também não dizendo, não adianta fazer nada porque a estrutura não permite, né? Onde dentro dessa estrutura você exatamente pode atuar para se libertar dessa própria estrutura que é a torre, né? Então, se você sente a sua vida limitada pela estrutura, você tem que saber qual é o seu grau de liberdade interior para você buscar essa sua liberdade exterior e atuar nesse sentido, né? E essa atuação é você sair desse lugar que lhe limita, repetindo, você sair desse lugar que lhe limita. Nem que seja o lugar de não adianta fazer nada, porque as coisas são assim. Tá sofrendo porque você tá com um trabalho que ganha pouco. Vamos à luta, companheira. Vai para o sindicato, vai para as manifestações. Você precisa sair do lugar de aceitar que as coisas são assim mesmo, que não adianta. Mesmo que você não possa sair do seu trabalho, por exemplo, para ganhar mais agora, no momento em que você sai desse lugar de não adianta que as coisas são assim, você abre um leque de possibilidades para as coisas serem diferentes, sim. Então, veja, isso que te limita, que está indicado pela torre, é algo que é derrubável. A ideia da torre é justamente, olha, a torre, ela não é indestrutível. A torre é sobre a possibilidade de destruir aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de seguir. Porque o imperador que apareceu, o imperador não, desculpe, o sacerdote, o hierofante que apareceu ali como sua egrégora, fala do seguir, do autorizar-se conscientemente, ou seja, autorizar-se conscientemente é sua própria consciência autorizar que você se eleve, que você alcance algo superior, no sentido da consciência, no sentido da percepção, no sentido da vida que você compreende como sendo a melhor para você. E sair desse lugar do limite, sair desse lugar do escasso, sair desse lugar da rejeitada do rejeitado, sair desse lugar de só é isso mesmo que eu posso ter na vida, é a chamada da sua consciência nesse momento. Entende? No começo, quando eu estava embaralhando, eu senti de trazer Lenormand também. Vamos ver qual é a mensagem. Qual a mensagem? Tem uma mensagem aqui ligada à sua ancestralidade, que você tem uma ligação com a ancestralidade que trabalha a prosperidade, certo? Que você precisa ouvir. Uma ancestralidade que vem muito na linhagem masculina, e talvez a questão da prosperidade aí na vida seja sobre o que é que você escuta ou não escuta, na verdade, vindo da sua ancestralidade masculina. Mensagem aqui. Qual é a mensagem? E aí, quando eu falo, vamos fazer o seguinte, ancestralidade masculina não, ancestralidade paterna, tá? Corrigindo. Porque a ancestralidade paterna pode ser, por exemplo, as mulheres da sua linha paterna, que falam. Não necessariamente sejam os homens. Então, vamos ver. E que está falando sobre a questão da espiritualidade. Aqui, ó, tá vendo? Espiritualidade. Eita, guardião espiritual. Olha, veja só, e o trevo, veja só. A sua espiritualidade vinda da sua linhagem paterna, ancestralidade, está dizendo que está aqui, você está sendo protegida e guarnecida, protegida ou protegido e guarnecido
por essa sua ancestralidade, tá? Na linhagem paterna. Você está aqui sendo acompanhada por seus antepassados e antepassadas, sua linhagem de antepassados e antepassadas, e que lhe dão boas oportunidades, sim, boas oportunidades para avançar, boas oportunidades para sair desse lugar de limite, e que a chamada é se conectar a essa ancestralidade, né? Se conectar para receber as orientações, para receber a guarnição e para receber a boa sorte que essa ancestralidade lhe oferece. Uma boa sorte, inclusive, de prosperidade. Viu? Então, recebe isso no coração, pensa nisso, no que isso está sendo dito, e confia, porque aqui tem uma mensagem de de lealdade dos seus antepassados e antepassadas com você. Então, confia nessa lealdade e de que a boa sorte lhe é apresentada através dessa lealdade espiritual de seus antepassados e antepassadas. Tá bom? Mensagem muito bonita, assim, foi lá no alto, mas começou com o Hierofante, não tinha como ser diferente. Tá bom? Boa sorte, recebe isso no coração e até a próxima. Então vamos para a terceira opção, pessoal. Aqui, a terceira opção no tarot Ancient Italian, da Lois Carabel. Em primeiro lugar, vamos ver aqui qual é a egrégora que vocês que escolheram a opção número 3 estão vibrando. Aproveito para pedir, se você está chegando aqui agora, vamos fazer esse canal chegar para mais pessoas. Então, compartilha, se inscreve. É a moeda de troca, somente é essa, né? Então, estamos fazendo aqui uma troca saudável entre, entre mim e você, de fazer uma leitura para você, e você apenas curte, se inscreve, compartilha, e comentar também é bom, porque aí cria essa relação da gente, tá bom? Então vamos lá. O universo me diz a egrégora, qual é a egrégora desse grupo número 3? Quem escolheu o grupo número 3? Em que egrégora está vibrando? Grupo número 3, em que egrégora está vibrando? Esqueci de tirar essa carta. Lá. As de copas. As de copas é uma vontade, eu senti aqui uma vontade. Pessoas que estão com uma vontade. Mas diferentemente, por exemplo, do paus, né? Que pode dizer aquela coisa voluntariosa, é uma vontade mais no plano dos sentimentos, né? Uma vontade diante de algo que você está se conectando, começando a se conectar. Começando a se conectar, pode ser consigo mesma, consigo mesmo, ou com outra pessoa. É sobre algo que você oferece ou que lhe está sendo oferecido. Eu sinto aqui uma energia disso mesmo, de uma vontade de uma conexão ou de uma oferta, de um serviço, de um servir, né? Algo que está iniciando na sua vida nesse sentido, de algo que está sendo oferecido para você pelo universo, ou que você está oferecendo, né, para a vida, né? Então, essa vontade ligada aos seus sentimentos é sobre algo que, que, que vem a se desenvolver no plano dos seus sentimentos ou está se desenvolvendo, está numa fase inicial de um crescimento, né? De uma
de uma expansão, de uma caminhada, não de expansão, mas de uma caminhada com essa conexão, de você com outra pessoa, com outro ser, ou de você com uma causa, com um sentimento, né, que você vai se conectando, começa a se conectar e está nesse início de caminhada, né, essa vontade que será um crescendo na sua vida, que venha crescer dentro de você, tá? Vamos então dizer qual é a mensagem, se você se identifica com essa egrégora. Vamos ver qual é a mensagem que o universo tem para as pessoas que se identificaram aqui. Se não se identificou, escuta a egrégora das outras duas opções e vê se identifica. Se não identificou com nenhuma, então solta para o universo e a mensagem que você precisará receber vai chegar de algum modo, tá? Então, vamos lá. Mensagem, por favor, para o grupo da egrégora 3. Sabe, desde o começo, quando eu estou fazendo essa conexão aqui, eu estou vendo a imagem de uma memória de mãe. Eu vejo uma mulher, estou vendo uma mulher, como se fosse assim, uma mulher de memória, de uma mãe assim, sei lá, de uma mãe antiga, não tão antiga, mas de uma mãe, memória de uma mãe mexendo num tacho, mexendo numa panela. Então me traz uma energia de maternidade, de mãe aqui, certo? Então vamos lá, olha, Rainha de Espadas, já vem a imagem feminina, os amantes, uhum. Olha aqui a vontade, tá vendo? As de paus e página de paus. Então, a energia aqui é disso, de algo que está iniciando. É uma energia de início aqui muito assim, definida para mim. Uma energia de início, né? Então, nessa energia de início, você ainda tem algumas decisões a fazer. Ou seja, o início ele já está se dando. Já algo já iniciou. Aquilo que na egrégora a gente viu. Então, algo que tem um caminho para ser feito. Esse caminho ele já começou, você já está lá no comecinho. Né? Que o Pajem ele fala muito isso. Você está no comecinho desse caminho, certo? Mas você ainda tem coisas que você precisa organizar na sua vida para poder esse caminho ele realmente, né, deslanchar, para deslanchar esse caminho. Algumas decisões, algumas a coisa de organização. Então, tudo aquilo que está te requerendo é uma conduta mais assim confiante nesse caminho. A vontade você tem, o desejo você tem, o sentimento você tem, a percepção você tem, a visão do caminho você tem. O que falta, talvez, aqui, talvez não falte, mas esteja sendo dito para você reforçar aqui, é a sua autoconfiança, né? Então, ter essa confiança, ter essa autoconfiança é a mensagem que está sendo assim bem simples aqui, bem nítida, é o que você precisa para agora. A autoconfiança, para que esse caminho, ele realmente, você que está aí bem no princípiozinho desse caminho, ele seja um caminho que você siga com firmeza, com firmeza. E aí, eu acho interessante me ter surgido a imagem da mãe. Vamos fazer uma leitura aqui mais profunda sobre isso. Ela me surgiu, não deve ser do nada. Ela traz uma imagem de mãe, de lembrança, como se fosse uma lembrança de mãe. E aqui os amantes, eles falam um momento em que esse jovem aqui, ele fica entre a mãe e a amante. Simbolicamente, o que isso quer dizer?
Quando a gente fica entre a mãe e a amante, a gente fica entre o que nos é seguro, o que a gente já conhece, o que a gente já sabe, o que a gente já tem segurança, o que a gente, né? E entre o que está vindo, o que é novo. Então, por exemplo, esse novo chegou na minha vida, tá aqui, né? Esse novo chegou na minha vida. Mas quando eu olho para o novo, eu sei que esse novo é um caminho que vai me fazer largar a mão do já conhecido antes, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com o casamento marcado, vai se casar. O início de um casamento já foi feito, já está tudo ali, já está o iníciozinho. Mas enquanto vai chegando, vai pensando que a efetivação desse casamento é abrir mão desse da sua vida de solteira ou de solteiro, que é o estabelecido, conhecido, seguro. Então já sei como é viver como solteiro, então não tenho mais dúvidas sobre isso. Mas agora como casado, meu Deus, como é que será? Então aqui está dizendo, olha, a escolha já foi feita. O que você tem que fazer agora é cumprir com essa escolha, né? E vai ter que abrir mão, sim. Você não vai poder se casar e manter uma vida de solteiro. Nem você vai poder ser mãe e manter uma vida de solteiro. Então, esse novo caminho, ele realmente vai lhe colocar num novo movimento, numa nova vida. Só um instante. E então, para esse novo que já está aí, né? Esse novo não é algo que vai aparecer, esse novo que já está no teu caminho, aparece aqui duplamente, no Ás de Copas, aqui apareceu como egrégora, e aqui o Ás de Paus e o Valete de Paus, que o Valete de Paus, o Pajem de Paus, ele representa início, né? Início de algo, né? Início de um caminho que é em crescimento, porque Paus, imagine que a árvore, o que é que traz a imagem do Paus, né? Da madeira. Até é interessante o signo o elemento do ano na astrologia chinesa é madeira. A gente está aqui um movimento de serpente de madeira. Serpente de madeira, se vocês virem nos vídeos anteriores, é o signo do ano, com o elemento do ano, madeira. E madeira é o quê? Madeira é expansão. Madeira é aquela árvore que cresce. E a árvore que cresce, a expansão é mudança. É mudança. Então, todo crescimento, toda expansão é mudança. E você está passando por esse crescimento, por essa expansão, ou seja, chegando, iniciando um processo de expansão e de crescimento, certo? E isso significa deixar sua antiga vida para trás. E aí, para deixar sua antiga vida para trás, você vai ter que tomar uma atitude firme. Vou deixar minha vida para trás, entender, ter clareza, ter nitidez, ter negritar isso na sua vida, né? Então, pensando nessa abordagem de que é o contraste do claro e do escuro que faz você ter a nitidez das coisas. Então, ter uma mente nítida é ter uma mente que sabe o ponto de cada uma das suas ações. Saber que você saiu dessa encruzilhada já, decidiu qual é o caminho, já está começando a crescer, então tem que fazer isso do abrir mão da vida. Como um jovem, quando se casa, tem que abrir mão da casa da mãe. E talvez tenha sido isso que tenha saído a minha imagem, assim, que apareceu a imagem da mãe, do tacho, né? Uma memória emocional de que pode. E aí, ela não aparece de qualquer jeito. Não apareceu aqui a imagem de uma mãe com a sandália havaiana na mão. Apareceu a imagem de uma mãe fazendo comida. Então, a ideia da nutrição, né? Então, essa memória, essa saudade de algo que nos nutriu na infância, de algo que nos fez crescer para estar onde estamos agora, e que realmente nos conduziu a esse processo de crescimento, para que agora a gente faça esse movimento também de a gente mesmo preparar essa comida que vai nos nutrir. Entende? Então, a memória da mãe é uma memória que a gente não precisa descartar,
mas entender, e aí eu estou falando aqui simbolicamente, tá? A gente não precisa descartar a memória daquilo que nos nutriu até agora, mas a gente pode entender que a partir de agora a gente precisa a gente se nutrir para a gente mesmo desenvolver um caminho nosso. Então, uma pessoa que deixa a casa da mãe e vai construir sua própria casa. Não significa que rompeu com a mãe, significa que agora você tem a sua própria casa. E aí é você quem vai lá mexer o tacho da panela, vai se nutrir. E se você for formar uma família, você vai nutrir seus filhos e filhas. Então, talvez seja esse o momento da encruzilhada. Você achar que seguir o seu caminho agora é abandonar aquilo que te trouxe até aqui, que é essa imagem simbólica da mãe. Não é abandonar, é saber que tem momento para tudo na vida. E seguir o seu próprio caminho é um processo de expansão necessária para você continuar a sua vida, seguir a sua vida e, e ampliá-la, né? Torná-la plena. Porque se você ficar ali no colinho da mamãe ou comendo a comidinha da mamãe, você nunca vai crescer. Você não cresce. Esse colinho da mamãe, se for um trabalho, se for um relacionamento, esse colinho da mamãe sendo, por exemplo, a sua própria vida. Então, poxa, até agora eu fui uma pessoa que vivia sonhando em fazer tal coisa, e fazer tais coisas e tal, mas agora eu vejo que é um outro caminho que estou fazendo. Aí você não quer largar a mão dos seus sonhos de antigamente. Os seus sonhos de antigamente serviam para você de antigamente, né? É sobre isso e um bocado de coisa a mais que você vai interpretar aí. Então, sinta a vibração no coração dessas palavras, interprete conforme a sua própria realidade, tá bom? E boa sorte, deixa crescer esse novo caminho, deixa se expandir esse novo caminho, porque ele é muito bonito, viu? É um caminho assim que, nesse momento, ele depende exatamente de você, da sua escolha e da sua decisão, para ser mais expansivo e maravilhoso possível. É isso. Então é isso. Se o recado servir para você, eu fico feliz. Até a próxima.